Isso. Obrigado, Claudinei. Então, eu fiquei pensando, né? Eu me lembrei muito disso, porque quando nós temos, né, e essas habilidades ou essas oportunidades, né, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não cair no oposto e não se perder, né? Então, eu acho que o que me chamou a atenção foi a beleza física, pode provocar tragédias imprevisíveis para o espírito se esse não possui discernimento. E colocando na beleza física tudo aquilo que a gente valoriza no material, né? E muitas vezes é levado para manter isso, né? A gente é levado a condutas realmente que podem denegrir, né, a nossa trajetória. E a questão que é bem fácil, né, que a gente já viu isso acontecer muito, que é a questão de pessoas, né? O excessivo dinheiro é porta para a indigência se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Ou seja, né, como ele vai fazer uso disso para poder manter, né, pelo menos para poder se manter com aquilo que ele tem, né? Se ele não conseguir fazer com que isso reverta no bem do próximo também. Então, é isso. Eu gostei muito dessa agenda cristã. Eu acho que é muito importante, né, para a gente poder se avaliar o que a gente está fazendo com aquilo que a gente recebeu, né? E aí a indigência pode ser até moral e espiritual, não só Sim, material. com certeza. É isso mesmo. Como a solidão, né? Às vezes a pessoa se isola. Alguém gostaria de fazer mais um comentário? Então, acho que a gente já pode seguir com a prece inicial. Kathleen? Sim. Então, neste momento, vamos se concentrando, acalmando nossos pensamentos, para que a gente possa estar aqui presente, no aqui e o agora. Agradecer por esse momento. Agradecer a todos que estão aqui participando e aqueles que virão no futuro. Agradecer pelos professores que estão aqui com a gente, para que a gente possa trocar experiências, aprender bastante. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Claudinei? Sim. A gente vai continuar o capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo. Eu vou tentar resumir do item 8 ao 10, que seria a lei do amor, que é a parte da introdução dos espíritos. Então, conforme Lázaro Paris, 1862, ele começa falando que o amor resume toda a doutrina de Jesus, né? Jesus Cristo, para a gente entender a importância disso. E então eu tentei buscar o que seria esse amor no próprio Evangelho, né? O que seria o amor em si? E pelo que a gente entende, o amor é um conjunto de instintos elevado à altura do progresso atingido. Então, assim, nós temos os instintos perto do nosso ponto de partida evolutiva, né? Quando a gente ainda está mais embrutecido. E o próximo passo, conforme evoluímos, esse instinto se torna sensações. E aí, conforme a gente evolui e purifica mais ainda o nosso espírito, essas sensações se transformam em sentimentos. E o ápice desses sentimentos, no meu entendimento, é claro, seria o amor, o que a gente conhece como amor. Então, a partir disso, né, de eu entender como que é, eu continuei lendo e estudando, e a gente entende que conforme o Evangelho, quando Jesus pronunciou essa palavra, né, que o principal objetivo de Jesus reencarnar, para mim, já evoluído, é trazer a lei do amor para a gente, que é uma ferramenta essencial assim nessa nossa evolução, né? Ele abalou a humanidade, porque até então a gente tinha a lei mosaica, como a gente já conversou, né, que era mais a lei do talião, e inclusive eu vi, não sei onde, que
foi feita até uma reunião entre a grande espiritualidade no nosso astro-rei aqui, no nosso sistema planetário, para decidir realmente se o Cristo ia encarnar ou não, porque era uma coisa bem, né, elaborada, tinha que ser, porque era, imagina, um espírito já totalmente de luz ter que formar um perispírito, ele tinha que embrutecer, né, a parte material para poder encarnar e vir trazer para a gente, na humanidade, a importância do amor, a grande lei que faz a gente evoluir. O Espiritismo também vem mostrar o segundo passo desse plano divino. Com o Espiritismo à tona, nós entendemos e percebemos que os túmulos que antes acreditavam que estavam as pessoas em si, sempre estão vazios, né? E vem à tona a ideia da reencarnação também, pensando sobre o amor, para depois preparar a humanidade para vir o Espiritismo, que, no meu entendimento, é a terceira revelação ou o Espírito da Verdade. Então, a gente conseguiu entender o patrimônio gigantesco que nós temos, além do material, que é o intelectual, que é quem somos realmente, né? O nosso espírito. Enfim, já no item, a gente aprende que toda a riqueza futura a gente tem que fazer trabalhando atualmente. Por isso que é importante a gente entender a lei do amor o quanto antes, para a gente buscar esses prazeres futuros da alma, né? Para a gente entender as alegrias futuras. O item 8 fica resumido assim, e no item 9, Fenelon, Bordeaux, 1861, ele evidencia que o amor, por ser de essência divina, todos nós, desde os mais evoluídos até os menos evoluídos, possuímos esse amor dentro do nosso coração, que seja em forma de instinto ainda, mas é o amor, é a centelha divina. Essa centelha é colocada em nós no ato da nossa criação, que é o germe que se desenvolve conforme a gente desenvolve a nossa inteligência e a nossa moral. Aí, conforme a gente conversou, esses sentimentos, esses instintos que é responsável pela evolução elaborada quando a gente ainda não tem o livre-arbítrio, vai se apurando e vai se tornando sentimentos, sensações, sentimentos, enfim, surge o amor. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, na maioria das vezes, ele é comprimido, esse amor que a gente sente, pelo nosso egoísmo. É isso que a gente vai depurando conforme a gente evolui. A gente vai tirando essa casca que nós temos, que a gente pode fazer uma analogia assim, que é o nosso egoísmo, para florescer o nosso amor, através das experiências, das nossas provas, pelas nossas expiações. E aí a gente percebe, então, que o egoísmo, que é o antônimo do amor, né, e não o ódio, que nem dizia a Rita Lee, né, nas musiquinhas dela, amor e ódio, amor e sexo, né? O amor é a parte boa dos sentimentos. O egoísmo já seria a parte menos evoluída do sentimento. Então, se a gente for observar a nível de evolução, se nós não tivéssemos o amor, só o egoísmo, talvez nós só evoluiríamos intelectualmente, não moralmente. Não sei, é uma dedução, né? Quando a gente está encarnado e nós estamos encobertos pelo véu do esquecimento, nós nos tornamos ainda mais egoísmo, a gente percebe no item 9, porque a gente só consegue amar nossos familiares. O nosso círculo se limita a talvez alguns amigos, e olhe lá ainda, para a gente sentir esse amor. E ainda nem é um amor fraterno, é um amor subjetivo, é um amor que a gente cognitivamente só vai entender daqui a um tempo, né? E a gente esquece que a nossa família se estende a toda a humanidade, né? Encarnada e desencarnada. Não só no nosso círculo, no nosso orbe ou na nossa galáxia. Todos os confins onde tem espírito, que é criado por um Deus único, são nossos irmãos. É muito difícil para a gente imaginar isso, né? A gente ainda está numa condição limitadíssima, ainda mesmo desencarnado pelo grau de evolução. Imagina com o véu do esquecimento. O pessoal não ama nem irmão, quanto mais uma pessoa que, digamos, não é da família. E quem que não é da nossa família, segundo esse pensamento, né? Nossos inimigos? Então, em resumo, né, o efeito da lei do amor, né, é o aperfeiçoamento moral da raça humana. Então, assim,
todas as leis naturais são importantes, senão não existiriam. Mas, analisando a fundo, olha a importância da lei do amor. É ela que alavanca o aperfeiçoamento moral da raça humana, conforme a gente conversou. E deixa a caminhada menos penosa para a gente na Terra, né? Porque Santo Agostinho falava muito isso, né? Que veio Cristo e depois o Santo Agostinho, que é do século IV, praticamente, falar sobre o amor para entender, enfim. No item 10, Sanson, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, começa enfatizando a ideia de amar muito para ser desamado, amar incondicionalmente. E isso é tão verdade, porque com tal proeza a gente consegue nos elevar acima da matéria. Se a gente conseguir, na condição humana nossa encarnada, amar incondicionalmente, o que é claro, é difícil, eu não sei se eu não consigo, mas enfim, a gente transcende a matéria. A gente já está encarnado numa condição de desencarnado. O que muda é o peso, o que muda é porque o que a gente mais sente aqui entre os nossos 5 sentidos é o peso da gravidade, alguns espíritos evidenciam, né? Que a gente se arrasta, não voluta. E ele ainda nos diz que o espiritismo estudado nos dá a certeza do futuro, que é o nosso progresso até Deus. Então, assim, amar no sentido profundo do termo é ser leal para fazer aos outros aquilo que desejamos para si mesmo. E aí a gente pode chegar a alguns comentários de dizer as máximas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como que a gente consegue amar a Deus? Se a gente parar para pensar um pouco, o caminho mais fácil para a gente amar a Deus é amando o próximo, é amando a centelha divina que tem em cada um. E amar a si mesmo. Porque a partir de Santo Agostinho, né, alguns hoje falam que eu vi isso em uma pesquisa justamente para o Evangelho, ele foi o precursor da psicologia, né? Antes de Freud, ele já falava para a gente procurar Deus dentro de nós mesmos, né? E não fora, no cosmos, no universo. Procurar Deus no próximo, na natureza, na centelha divina que tem em cada um. Então, basicamente isso, mais para a gente entender a importância de tal lei, da lei natural, que faz parte de todo um contexto, né? E tentar exercitar e pôr em prática só um pouquinho disso daí que o Evangelho traz para a gente. Seria isso. Muito bom, Laudinei. Alguém tem alguma coisa para falar, pessoal? Realmente, ainda nós estamos muito no início do aprendizado, né? A gente ainda tem um amor esperando muita coisa em troca, às vezes a gente não vê no outro um semelhante como nós, então a gente ainda está bem no caminho, e esse é um dos temas, eu acho, que da atualidade nossa, entender os nossos sentimentos e principalmente a nossa capacidade de amar ao próximo. E nessa pandemia também houve uma chance, um convite para exercitar mais uma vez essa nossa capacidade ainda que nós estamos aprendendo a lidar. E realmente o contrário do amor é o egoísmo e não o ódio. Porque o egoísmo é que sufoca em nós essa chama, como o Laudinei colocou. E foi muito bom, gostei muito. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, estejam à vontade. Então, pessoal, vamos começando. Deixa eu ver aqui. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Então, hoje nós vamos ver os espíritos errantes, as esferas espirituais da Terra e as crianças. São 3 assuntos.
Então, hoje vai ser um pouquinho mais corrido. E os mundos transitórios. Essa tarja preta sempre, ela atrapalha. Bom, nós aprendemos através do Evangelho, da Gênese, de toda a obra fundamental do Espiritismo, que no nosso mundo há muitas moradas na casa de nosso Pai, né? Então, isso significa o quê? Que tem diferentes mundos habitados no universo. Como eles são habitados? De acordo com a elevação espiritual de cada pessoa, de cada ser. Eu acho engraçado é que as pessoas, principalmente, procuram vida em outros planetas, mas eles procuram uma vida semelhante à nossa. E a gente já tem entendimento que a vida pode ser muito diferente de nós. Nós somos um aspecto apenas da criação. Com certeza, há mundos habitados cujo grau evolutivo é muito maior que o nosso e que usa um outro tipo de corpo físico, um outro tipo de perispírito, invisíveis aos nossos olhos, adaptados às condições daquele planeta. Então, a procura de seres vivos da mesma estrutura que a nossa, para nós que estudamos o Espiritismo, chega até ser um contrassenso, né? Um planeta que não existe água, como é que vai ter um corpo físico como o nosso? Então, existe também, dentro do nosso planeta, planos evolutivos diferentes. Então, aqui traz o trecho em que Jesus aponta isso. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei convidá-los a fim de irem comigo onde eu estiver, vocês também possam estar. Então, ele deixa claro que na criação nada eles falam tanto de buraco negro, de vazios, nada na criação divina, tudo tem uma razão de ser. E tudo, absolutamente tudo, é habitado. Não existe, por exemplo, lugares vagos que não fazem parte da criação. Tudo tem um porquê, tem um significado, embora a gente ainda não saiba esses significados. Portanto, a lei do progresso, tudo que existe no universo está em constante evolução. Deus nos concede, por meio das inúmeras reencarnações, as possibilidades para o nosso aprimoramento moral e intelectual. O maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo, como a gente tem visto o ano todo. Agora nós vamos ver um pouco as esferas espirituais do nosso planeta. É isso aí, pessoal. Dá para ver? Sim. Aqui, então, no número 1, a maioria da literatura espírita divide o umbral em várias partes. Alguns chamam até de umbral menor, umbral médio, umbral maior, outros abismais, mas umbral é tudo aquilo que envolve a Terra. Quanto mais junto à matéria da Terra, menos elevado é, porque ela é mais materializada. Então, está próximo ao material. Então, aqui ele chama de subcrosta de umbral inferior. Quando André Luiz
ele fala dos grandes abismos, daquelas cavernas, ele está falando essa daqui. Aqui ele chama de crosta umbral de encarnados, somos nós. Aí, aqui está umbral dos desencarnados também. Umbral médio, onde se situam as cidades astrais hospitalares. Está vendo? Ó? Que é onde está o nosso lar. Portanto, o nosso lar está situado no umbral. Tanto é que nos mensageiros, quando André Luiz sai pela primeira expedição à materialidade do planeta, eles têm que passar por todas essas zonas do umbral. É claro que os mentores, eles já fazem isso com o impulso do pensamento. Mas como ele estava junto com o Vicente, e era para os dois a primeira excursão a trabalho, eles fizeram esse percurso quase que a pé. Então, dá para ver ele passando por todas essas zonas. Quando a gente fala, então, que o nosso lar está nas zonas umbralinas, é porque ela está muito próxima à Terra. Deu para entender, pessoal? Aqui no 5 é o plano astral onde mediano estão as cidades das ciências. Aqui, ó. Então, já são cidades espirituais mais especializadas. Enquanto que no ciclo anterior são cidades hospitalares, aqui já são, no 5 já são cidades mais evoluídas, onde as pessoas vão para estudar, já tem um interesse específico. E, com certeza, a vibração, quanto mais longe da matéria, mais ela vai ficando sutil. E o 6 e o 7 é onde estão o plano astral superior. Aqui ele cita que Thomas Edison está aqui, ó, no 7. A mãe de André Luiz, não sei se vocês lembram do nosso lar, ela não vive em nosso lar. Ela vem de esferas superiores, mas não deixa claro se é no 5, no 6 ou no 7. Renúncia também, onde ela está, a Alcione já está nos ciclos superiores, que ela nem tem necessidade de reencarnar no momento, ela vem e pede para reencarnar para ajudar um espírito amigo. Não sei quem leu Renúncia, lembra disso. De Emmanuel. Então, também, aqui, 5, 6 e 7, a gente tem uma vaga noção pela literatura desses ciclos, mas eles não são bem ainda claros para nós. Lembrando de uma coisa muito interessante, que quando o nosso lar, existe também mediunidade. Às vezes, o médium recebe desses outros planos superiores mensageiros que vêm trazer algum recado, alguma diretriz. Então, isso também é representado nos livros de André Luiz. Interessante notar aqui que os habitantes da Terra essa é uma ilustração antiga. Os habitantes da Terra, nesse ano, eu não consigo achar o ano que foi desenvolvida essa ilustração, mas eram de 30 milhões de pessoas. 6,5 milhões encarnadas. Hoje a gente está em 7, alguma coisa. Eu não lembro se é 5 ou 8. Então, nós já crescemos a população de encarnados. E 23,5 bilhões de desencarnados. Com certeza também tem, acho que aumentou da mesma forma que aumentou o número de encarnados. Creio eu.
Então, a gente pode notar por essa comparação que o número de desencarnados é muito superior ao de encarnados. Então, quando a gente brinca, você não pediu para nascer, não pediu mesmo, você implorou, esperou para ter essa oportunidade. E fica claro nessa conta aqui apresentada. Todos esse pessoal aqui, 23,5 bilhões, estão esperando uma chance de estar aqui, né? Por isso que a gente não pode desperdiçar. Não devíamos, pelo menos, desperdiçar a chance de estarmos aqui. Com certeza. Gláucia, Oi, meu bem. então, pelo que a gente está vendo aí, na realidade, a Terra é umbral, né? Então, faz parte dessa densidade aí, né? Em termos evolutivos, não é? Então, às vezes a gente fala, porque o umbral, né? Aí nessa categorização aí seria esse número 1, né? Mas, na realidade, a gente está no umbral também, não está? Sim, eu concordo com você, Tânia, mas lembrando que o nosso interior é que nos conecta com esses círculos evolutivos. Então, nós podemos estar na materialidade da Terra, que é um lugar de provas e expiações, portanto, um lugar bastante complicado, mas muito importante para o nosso aprendizado. Temos limitações, como Claudinei citou, que é a da matéria, mas dentro de nós podemos estar já nessas zonas mais superiores, trazendo paz, equilíbrio. Então, outro dia eu estava lendo um artigo que é como a gente hoje vive na materialidade da Terra, com tantos problemas morais que nos cercam, e como que a gente não faz com que a gente não se contamine por todas essas energias. Deu para vocês entenderem? Uhum. Um lugar onde ainda predomina o mal, porque provas e expiações é onde ainda predomina o mal, mas como a gente pode estar no mundo, mas agir de forma no mundo para que a gente se torne melhor e também possa tornar melhor o mundo em que vivemos, porque o mundo somos nós. Então, a gente vive aqui numa comunidade, no centro espírita, com pessoas que procuram, têm o mesmo tipo de pensamento, a gente tem a noção que a gente está aprendendo, mas já existe em nós uma certa consciência que temos que melhorar, temos que nos conhecer, temos que encarar nossos desafios, os nossos equívocos, mas há vontade em nós de melhorarmos. Mas o mundo lá fora, o mundo fora desse círculo que muitas vezes a gente vive, ele às vezes nos surpreende de uma maneira assim muito cruel, né? Então, como que a gente pode não se contaminar com isso e, pelo contrário, atuar no mundo de uma forma onde ele possa ficar mais leve, né? Porque a paz no mundo começa com a nossa paz interior. Deu para entender, pessoal? Deu. Mas tem desses espíritos, Gláucia, muitos não vão mais encarnar, né? Não precisam mais encarnar. Aqui eu acredito que na Terra todos terão que encarnar. Porque... Não, mas ali, quando eles estão lá no plano astral superior, os que estão no nível 6 e 7,
esses espíritos não vão mais reencarnar, né? Então, Viviane, eu entendo assim, que se eles estão em volta de um planeta de provas e expiações, eles com certeza não são puros ainda. Senão eles estariam habitando outras esferas. Entendi. Mas pode ser que você tenha razão, que mesmo sendo provas e expiações da Terra, esse ciclo sétimo pode existir espíritos puros, mesmo sendo Sabe por quê que eu estou falando isso, Viviane? Porque nós não temos muitas informações sobre esses ciclos. Entendo. O André Luiz, quando fala da mãe, Emmanuel, quando fala da Alcione, eles falam que eles vivem em círculos superiores. Mas tanto a mãe do André Luiz quanto a Alcione, eles ainda não são puros. Mas a gente não sabe que lugar que eles estão. Só fala que está lugares superiores, por exemplo, das colônias espirituais que a gente conhece como nosso lar. Então, pode ser que você tenha razão. Oi, pode falar. Então, assim, digamos assim, nós temos outras esferas perto da gente, que nem a gente já viu na aula mesmo, né? Júpiter tem alguns espíritos mais elevados que a gente aqui no nosso sistema planetário. Então, essas camadas, que é composta pelos 30 bilhões de espíritos, diz respeito, são os habitantes do planeta Terra. Só da Terra. Pode ser que da 7ª camada, a próxima encarnação ela vá para outra esfera, como Júpiter, por exemplo, que nem tem na revista espírita Mozart, Santo Agostinho, enfim, que estão habitando essas esferas. Então, o Laudinei, eu não ia fazer uma pergunta, mas você me obrigou. No meu caderno de perguntas que eu vou levar no plano espiritual, uma das perguntas é assim, pessoal, deixa eu ver se alguém consegue me responder. Porque somos espíritos imortais, estamos trocando conhecimento. Pode ser que o Laudinei esteja muito mais avançado que eu e ele possa me falar. Imagina. Vamos pensar o seguinte. Há 100 anos atrás, nós tínhamos um número de habitantes encarnados, não tínhamos? E a gente vê o crescimento desse número de habitantes encarnados na Terra. De onde vêm esses espíritos? Será que o número de desencarnados era bem maior? Uma opção que eu penso. O número de desencarnados era muito maior do que os habitantes encarnados e foi aumentando gradativamente o número de encarnados, quer dizer, mais gente vindo ao mesmo tempo? Ou esse número da Terra aumentou por outro fator? Porque quando o espírito entra no reino nominal, ele entra simples e ignorante. Não é, pessoal, que a gente aprende? Sim. Então, um espírito que acabou de entrar no reino nominal, ele não vai vir para a Terra, porque a Terra é provas e expiações. Ele vai viver no mundo primitivo. Não concordam? Sim. Porque ele não tem expiação, ele nasceu simples, ignorante ainda. Mas ele pode também vir numa tribo no meio da Amazônia, que ainda não teve contato com a civilização, não pode? Mas aí será que é tão primitivo assim? Bom, porque a gente vê que é uma faixa muito ampla, né, de espíritos, de graus de evolução que tem na Terra, né?
Mas, por exemplo, Laudinei, a gente aprende que a criação divina ela está sempre em movimento, nunca para. Então, se fosse pelo seu raciocínio, nós teríamos recebendo espíritos mais primitivos e o número de indígenas estaria aumentando. Concorda? Sim. Mas a gente vê o contrário, a diminuição. E aí, gente, da onde vem esse pessoal que está fazendo a população da Terra? Ô, Glaucio, Oi. e a questão, por exemplo, dos exilados, desculpa, dos exilados de outros mundos, como foi o caso dos exilados de Capela. Será que, além desse processo aí, a gente também não tem de outros mundos recebido dentro dessa faixa vibratória? Então, eu acredito que sim, esse é o que eu acredito. E a gente pode estar aqui hoje e não ser da Terra. Nós podemos ter vindo de outro planeta. Então, como a Tânia citou os exilados, que no livro A Caminho da Luz vai dar origem às diversas etnias e raças da Terra, nós também hoje estamos recebendo, segundo Manuel Filomeno de Miranda, muitos espíritos vindos de mundos superiores para ajudar na regeneração. Não sei se vocês leram o livro, mas ele faz até uma contagem. Eu imagino que em 2010, em 2009, tenham vindo mais de 10 mil espíritos só naquele ano, mas é algo que vem acontecendo anualmente. São espíritos missionários que vieram ajudar-nos nessa transição. Então, isso dá para a gente ter como ideia que somos mesmo viajantes do universo. E na introdução, não sei se vocês já leram a introdução do Evangelho, lá há uma citação que realmente habitantes do nosso planeta realmente são os indígenas. Nós outros somos sei lá de onde. Eu vou procurar o trecho dessa introdução que fala isso e vou trazer na próxima aula para vocês. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Não? Lembrando que os exilados de Capela, a partir do momento que eles voltam a se afinar energeticamente e vibracionalmente, eles voltam à Capela. Poucos escolhem continuar na Terra. Então, nós tivemos os exilados, mas eles acabaram voltando para a Capela. E eu acho que tem ocorrido ao longo da nossa história visitas também de seres de outras orbes. Tudo bem, pessoal? Tudo. Agora também, né, dessas esferas superiores, a gente pode ter espíritos que vêm com missões específicas, né? Jesus teve a sua missão, mas tem outros que vieram e mesmo, né, com a densidade que tem o nosso planeta, eles vêm com propósitos, né? Como você acabou de colocar aí, agora o nascimento de várias crianças, né? A gente tem ouvido falar em crianças aí índigo, crianças, né, que já vêm com grau de conhecimento, enfim. A gente já está nesse momento, né, de transição, não estamos? Com certeza. Tá bem, uma das poucas datas que tem na literatura espírita tem no A Caminho da Luz, né? Que ele coloca, se eu não me engano, 2075 como já a finalização do processo da regeneração.
mas eu não posso falar com certeza porque eu ando com a memória muito ruim. E a gente já está já no final desse processo, por isso que nós estamos recebendo espíritos em massa, e há também notícias que espíritos que há muito tempo dos ciclos 6 e 7 também estão voltando a reencarnar, porque eles vão ajudar a aumentar a vibração da Terra. Essa, pessoal, eu estava vendo no livro dos Mensageiros, que eu estou estudando nesse momento, que a vibração da Terra é feita pelo conjunto de pessoas que moram, que vivem aqui, né? À medida que nós vamos injetando nesse conjunto pessoas de vibração mais alta e isolando os de vibrações mais baixas, a Terra tende a aumentar o seu nível de vibração. Então, nós estamos recebendo esses espíritos que vibram de uma forma muito mais elevada, vindos de uma estrela, e também grandes personalidades da nossa história estão voltando a reencarnar, também para ajudar nessa elevação de vibração na Terra. Tudo bem, pessoal? E nesse livro que eu estou lendo, quem já leu? Ainda não. Eu estou Então, lendo. Está lendo? Você Tô. percebe que o exílio já se iniciou, né? Aqui ele explica que o exílio de espíritos que não estão mais se adequando a essa mudança vibracional da Terra já estão sendo exilados, já está em pleno processo. Qual que é o livro? No rumo do Nossa, mundo da tô- regeneração. É mundo da... Rumo ao mundo da regeneração. Ele foi lançado e ele fala da pandemia do Covid. É é do... Divaldo, Divaldo, psicografia. é do Manuel Filomeno de Miranda. Isso. Então, pessoal, não sei se vocês notarem que ele fala claramente que o exílio já começou, e já há algum tempo. E também explica, através de outros livros, por que nós tivemos uma baixa na vibração da Terra, nesses últimos tempos, décadas. Porque muitos espíritos que estavam muito endurecidos, há séculos, foram convidados a reencarnar como se fosse uma chance deles se adequarem a nova sistema da Terra. Então, são espíritos de última chance. Então, nós recebemos irmãos, uma leva de irmãos que estavam já muito endurecidos, como uma chance deles conseguirem ter uma elevação e se adequar à nova vibração da Terra, que está construindo tudo. É um processo, né, pessoal? Nunca é de um dia para o outro. Então, o exílio já começou, o livro deixa isso muito bem claro, já começou há um bom tempo, e vamos ver. A Terra vai entrar agora num outro patamar. E nós vamos estar no plano espiritual ajudando, se Deus quiser. Porque eu acredito que encarnada não vou estar. Quando a finalização desse processo todo. Bom, então, pessoal, o que é erraticidade? Como conceito para a doutrina espírita. Tempo que o espírito terminada uma experiência encarnatória aguarda para reencarnar. Então, espíritos errantes são espíritos ainda que necessitam reencarnar
mas estão entre uma encarnação e outra, portanto, no plano espiritual. Deu para entender? Então, os espíritos que já estão em uma condição elevada, que não precisam mais reencarnar, eles não são espíritos errantes. Ai, deixa eu puxar vocês para baixo. Segundo Allan Kardec, os espíritos errantes são todos os desencarnados que ainda não atingiram o estado puro. No intervalo das encarnações, todos os espíritos são errantes. Há espíritos errantes dos mais diversos graus de evolução. Enquanto errantes, os espíritos progridem, observam os lugares, instruem-se, analisam os erros e acertos do passado e se preparam para novas experiências na existência corpórea. O universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais a que tenhamos conseguido, como a gente também já falou. As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos, como a gente viu naqueles números. Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Até aí a gente já falou tudo isso, né, pessoal? Uhum. Se alguém quiser interromper, fiquem à vontade. Em que momento na doutrina espírita passamos a ter mais conhecimento delas? Foi a partir de 43, com o livro Nosso Lar. Aí nós já passamos a compreender esses diversos círculos extrafísicos. E as colônias espirituais, pessoal? Os céus são salpicados de colônias espirituais que são refúgios de acolhida, são hospitais, oficinas, escolas de todos nós, espíritos de evolução. O mundo dos espíritos é dividido em faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. A atmosfera espiritual das diversas esferas será mais pura e eterizada quanto mais afastada da crosta elas estiverem. Nós também já falamos sobre isso. E as colônias espirituais são dos mais diversos tipos: socorristas, correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, de pesquisa no autoconhecimento, científicas e muitas outras. Então, aqui, pessoal, são as principais colônias que nós temos aqui. Mas existem muitas outras que são trazidas através da literatura espírita. Mas o Nosso Lar é uma delas? Oi? O Nosso Lar é uma delas? Só apenas uma. O Nosso Lar, ele está acima do Rio de Janeiro. Portanto, nós não vamos para o Nosso Lar. Nós vamos para a Colônia das Flores, que é a do estado de São Paulo. Entendi. É essa aqui, ó, todas essas informações sobre outras colônias é através dessa autora, Vânia Arantes Damo, tá? Onde ela cita outras colônias. Uhum. E através de alguns livros também do Divaldo, porque André Luiz, a gente sabe que é muito centrado ao Nosso Lar. Mas eles recebem também visitas de outras colônias, mas não entra muito em detalhes. Então, aqui é o exemplo, a Colônia das Flores, que eu trouxe porque é mais próximo de nós, é uma das maiores colônias espirituais, inicia na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás.
Ô, Gláucia, Oi. e o que define para que colônia eu vou? Era a hora do desencarne? Não. Aqui, Não? como eles falam, é a questão geográfica onde você mora. Mas, por exemplo, de repente, se eu mudar para o Rio de Janeiro, aí eu acabo indo para lá ou de repente é de onde eu nasci nessa região. Por exemplo, eu nasci em Jundiaí, então eu estou no estado de São Paulo. Então, quando eu desencarnar, eu volto para essa região? Então, aí, essa pergunta a gente já se fez muitas vezes. Como meu pai também não era brasileiro, eu fiquei muito com essa questão na cabeça. Eu acho que aí, Paulo, mas é uma opinião muito minha, a gente não tem esse tipo de informação na literatura espírita, que acho que é a afinidade mesmo e até de afeição de parentes, onde tiverem, de espíritos mais amigos. Eu acredito que sim, porque a gente percebe no plano espiritual que quando a gente parte para lá, nós somos recebidos por nossos entes queridos, às vezes até entes queridos de outras vidas que nem nos lembrávamos, mas que temos uma enorme sintonia. Então, acredito que isso também faça muito sentido na hora de para onde nós vamos. O que você acha? Faz sentido. De repente, eu vim daquela colônia, eu encarnei a partir daquela colônia, então mesmo que eu esteja morando em outra região, de repente eu acredito que eu acabe voltando para aquela colônia de onde eu tive origem. Com certeza, porque o que a gente pensa na doutrina espírita? Vamos usar o nosso raciocínio lógico. Nós não é o plano espiritual, não é o nosso verdadeiro lar. Nós não estamos aqui de passagem. E quando a gente desencarna, nós não voltamos para o nosso lar, nosso verdadeiro lar. Então, acredito nisso que o Paulo falou, que faz todo sentido que a gente mora numa determinada colônia, e aí a gente vem aqui, passa um período e volta para o nosso lar, que não é aqui. E também não é o nosso lar colônia, é o nosso lar sentimento. Então, eu acredito nisso mesmo que o Paulo falou. Para mim, é o que mais faz sentido. Porque a vida... Pode falar, Vivi. Eu estou pensando aqui, né? Nossos filhos que vão para longe, né? Nossa filha que mora lá na Argentina. Eu acho que ela nunca mais volta. Aí ela morre, ela fica lá na colônia da Argentina e nós aqui nessa colônia a gente não se encontra mais. Acho que não vai dar certo, sabendo que nós somos espíritos que já vivemos várias encarnações juntas. Eu acho que realmente a gente volta para a base, né? De onde a gente saiu mesmo, né? Agora, lembrando, Viviane, que essas colônias são naqueles ciclos de umbral. Depois, conforme a gente vai evoluindo, aí a gente vai para colônias mais específicas. Sim, mas eu estou entendendo que não é uma, assim, essas colônias não são que nem vizinho, ele está lá na casa dele do lado, eu vou lá, converso com ele e tudo. Elas se organizam mais ou menos com aquele grupo, não é? Então, só que ainda a gente não tem tanta informação sobre isso, né, pessoal? Porque aí eu também agora estou pensando aqui. A família dela lá, que é do marido dela que está lá, que são tão íntimos de que talvez ela vá viver mais tempo lá nessa encarnação do que ela viveu comigo. E aí eu penso, eles também devem ter alguma proximidade, né? Então, aí como que ficaria se eles ficassem lá na colônia da Argentina e ela viesse para a colônia de volta? Ah, é muita confusão. Bom, lembre-se muita coisa assim para atender. Olha, tem muita coisa, mas a gente não pode deixar de falar que o pensamento é tudo, né? A gente pensou e a gente acaba se transportando. A conexão, ela não se dá pelo estado vibratório, porque às vezes a gente também não significa que essa família aqui nossa, né, humana,
ela vai permanecer o tempo inteiro da mesma maneira. Eu não sei, eu acho que tem outras coisas que a gente também tem que levar em conta. E eu não acho que seja também essa questão de país, de língua, mas seja uma afinidade, né? Uma vibração que faz a atração, né? Você pode ter um filho em qualquer lugar, mas eu acho que a hora que a gente, após o desencarne, se tem essa conexão, a gente fica juntos, eu não sei. Me vem isso daí. E eu acho Ou que aí... não, né, Tânia? Porque lembrando que a nossa família, ela é transitória. Ela é... É isso que eu Então, pensei também. então. Fala, Laudinei. A gente vê tanta coisa, né? Que eu sou assim, eu vejo um livro, eu vejo uma revista, uma matéria, e eu nem sei de onde vem. A informação fica. Então, às vezes, eu nem consigo verificar se é verdade. Mas eu acho que eu li alguma coisa em algum lugar que, assim, os espíritos que reencarnavam no velho continente, conforme foram evoluindo, começaram a reencarnar aqui no novo continente, mais especificamente no Brasil. A gente vê a realidade e fica até questionando isso, né? Será que tem alguma coisa a ver? Você já ouviu falar alguma vez sobre isso ou é mais um mito que tem por aí? Não sei se você entendeu. Entendi. Olha, Laudinei, ninguém gosta muito de conversar comigo, que fazem uma pergunta para mim, eu já indico um livro. Brasil, Pátria do Evangelho. Vai explicar Acho que é isso tudo isso. mesmo. Hã? Acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse livro mesmo, que explica Então, que conforme os espíritos vão evoluindo em países onde é um pouquinho menos espiritualizado, eles não falam evoluído ou não, eles falam espiritualizado. Eles começam, essa legião de espíritos que passam por outros continentes vão se reencarnando num círculo aqui mesmo para o Brasil, América do Sul. então, mas lá o Brasil é colocado como um grande hospital, né? Sim. Então, fica essa questão. Que Não nós... sabe se é mais ou menos evoluído. Então, são hospitais. Agora, se você pegar o conceito de hospital, eu preciso reler o livro. Na verdade, faz muito tempo que eu não leio esse livro. Mas eu vou dar uma olhada nele e a gente volta a falar sobre isso. Mas se a gente é navegante do universo, você imagine dentro do nosso próprio planeta. Acho que nós já reencarnamos em diversos países, com certeza, né? Segundo André Luiz, essas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores. Os edifícios são parecidos com os da Terra, com suas respectivas casas, instituições hospitalares, escolas, templos, biblioteca. Em todas as faixas, o solo tem uma consistência material, vê-se o céu e o sol. Isso aparece bastante na obra de André Luiz. Embora, é o que eu falei para vocês, acho que na aula passada, a Ivone Pereira, que foi uma grande médium, ela fala que esses retratos dessas colônias, elas são feitos para que a gente possa entendê-los. Que eles não têm muito como dar uma ideia para a gente, porque a gente não tem termo de comparação, mas que, na verdade, são muito diferentes do que a gente imagina. Deu para entender? Sim. Quer dizer, Então, não dá para descrever uma coisa que a gente não tem ideia do que é, né? Não tem referência. Então, eles procuram montar para a gente, para o nosso entendimento, coisas que a gente tenha referência para tentar entender. Então, é muito diferente. Agora, o céu, o sol, a gente vê na obra de André Luiz. Muito. O umbral é uma zona obscura, porque ela é formada pela vibração dos seus ocupantes,
né? Que ainda estão imersos em numerosos erros, enganos, auto-enganos, principalmente. Funciona como uma região de esgotamento de resíduos mentais. Então, a gente viu no capítulo 1 do Nosso Lar como acontece esse esgotamento de resíduos mentais. Pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. É uma região que apresenta uma geografia pobre, poucas plantações, escuridão, abismos, precipícios e vales. O solo é muito tortuoso, a vegetação rasteira, aves horripilantes aparecem de vez em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Forte ventania sopra em todas as direções. Dizem que essas aves não são aves, bichinhos. Elas são criações mentais. Tá? A primeira esfera do umbral, que alguns chamam de grosso, é mais materializado, é mais dolorosa. Então, é lá onde reside a maioria dos desencarnados do planeta. São ainda muito envoltos em vingança, ódio, inveja, rancor, raiva, orgulho, soberba, vaidade e ciúmes. A segunda esfera, que é o umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam mais amplitude sua assistência, e onde estão situadas as moradias. Vocês já ouviram falar de Campos da Paz, que é retratado nos Mensageiros? Não. É um castelo fortificado. Imagina um castelo medieval onde tem aqueles muros em volta, duplo muro. Campos da Paz é um castelo assim, situado no umbral, onde é um posto de socorro. Eles recebem espíritos ainda muito perturbados, alguns ainda em estado de sono profundo, outros loucos. E aí é muito interessante entender a gradação que André Luiz nos mostra. Os que dormem, os loucos e os que sofrem. Os que estão mais se recuperando são os que sofrem. Porque os que estão dormindo são apáticos, os loucos, aqueles que estão lutando ainda contra o sentimento, mas os que sofrem já estão se dando conta, já estão com uma consciência mais desperta. Então, na gradação, os que sofrem estão mais avançados. E aí, pessoal, vou contar uma coisa muito pessoal para vocês. Quando eu tinha uns 13 anos, eu lia pela primeira vez um livro do André Luiz, onde falava da colônia de... Ai, gente, estou com a memória tão... de Fabiano. Da casa de Fabiano. E quando eu li pela primeira vez da casa de Fabiano, eu tive uma recordação muito intensa de um lugar deste. E a partir daí mudou completamente a minha vida. Eu estudei muito, a casa de Fabiano é uma casa transitória, ela é chamada assim porque ela foi constituída pelo irmão Fabiano. Vocês vão estudá-la no 4º ano, mas todo mundo lembra de mim no centro quando fala da casa de Fabiano. Ela é uma casa onde ela muda de lugar. Ela se situa nos lugares mais difíceis do umbral, por isso que ela é uma casa transitória, ela muda conforme a região fica tão pesada, tão pesada, tão pesada, e tem descargas elétricas, ela é obrigada a mudar de lugar. Então, é como se fosse uma casa grande,
mas flutuante. E eu, assim, tenho uma saudades desta casa, com certeza. Eu deve ter sido acolhida por essa casa. Eu tenho uma relação muito pessoal com essa casa. Eu estudei muito sobre essas casas e sobre o umbral. E a casa de Fabiano, ela é retratada em alguns livros do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, mas existem outras casas, como a casa de Fabiano. Então, a casa de Fabiano, ela é vinculada ao nosso lar, com certeza eu tenho lembranças de uma casa igual, mas pode ser que tenha outro nome. É que a descrição do funcionamento e do lugar é que me chamou mais atenção. Então, existem muitos postos de socorro ao longo do umbral. O Campos da Paz já não é uma casa flutuante como a casa de Fabiano, ela é uma casa mais fixa, mas temos inúmeros postos de socorro. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Então, mesmo no umbral, nunca falta proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, Jesus permitiu que se erguessem muitas colônias como nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Nosso lar, colônia de trabalho e reeducação, que nos vinculamos na espiritualidade. Colônia cidade, habitada por jovens, mulheres, adultos, que já se desvencilharam do corpo físico, localizado sobre a cidade do Rio de Janeiro, foi idealizada por um grupo de espíritos portugueses encarnados no Brasil no século XVI. Então, quem leu Nosso Lar lembra de como o Nosso Lar foi criado, tá? Ela surge a partir do século XVI. E agora, os mundos transitórios. Mundos transitórios não são mundos como a gente conhece como a Terra, são mundos que os espíritos se utilizam por determinado tempo. E eles podem ser mundos inferiores, intermediários, primitivos, regeneradores, felizes. Esses são os mundos habitados como a Terra. Eles têm todas essa que vocês já viram no primeiro ano, né? Sobre os planetas, essa escala, vocês chegaram a ver, né? Sim. Os mundos transitórios, por sua vez, fazem parte dos corpos celestes espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. Então, é diferente dos planetas habitados e estrelas habitadas. Como foi dito, existem muitos mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Pergunta Allan Kardec. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de acampamentos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Então, ele coloca aqui como o mundo transitório como um local de passagem, e aqui eu achei interessante que ele coloca como acampamento onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estados estes sempre um tanto penoso. Então, ele coloca que quanto mais a gente fica na erraticidade, dependendo da nossa evolução, pior é para a gente, né? Como foi dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, esses mundos transitórios também
eles têm diferentes estados de vibração, como foi nos colocado. Vocês sabem que não se fala muito do Hitler no plano espiritual, né? Na literatura espírita, pelo menos que a gente possa confiar, mas tem um livro em especial, que hoje eu não vou lembrar o nome, que nos fala que o Hitler está no mundo transitório assim, ele está esperando ainda para que diminua o estado de ainda muito ódio em relação à figura dele, para que ele consiga voltar a encarnar. Mas, por enquanto, ainda não tem condições. Agora, Seria Plutão, Glaucio, não tem nada a ver? Não, aqui é o mundo transitório que eles falam, não é um planeta habitado. Ah, tá. É um que eles falam que pode ser uma estrela, é uma coisa apenas de passagem, tá? Do plano espiritual, onde eles descansam, alguns fazem alguns tratamentos importantes, mas são mundos transitórios mesmo. Pode até ser que Plutão seja um desses, eu não tenho esse conhecimento para te falar, né? Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Então, você vê que ele tem uma natureza especial. Aí ele fala, não, sua posição é apenas transitória. A Terra já foi um mundo transitório durante a sua formação. Aqui já dá mais para entender o significado do mundo transitório. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, a Terra já foi um mundo transitório durante a sua formação. Depois, ela passou a não ser mais um mundo transitório. É meio que fosse uma estação, né? Que as pessoas passam, ficam, segue. Passa, fica, segue. E aqui eles falam apenas dos espíritos errantes, quer dizer, não tem encarnados. Uhum. Os mundos transitórios, ao mesmo tempo, são habitados por seres corporais? Olha o que ele pergunta. Não. Sua superfície é estéril. Aquele que os habita não tem necessidade de nada físico. Então, ninguém reencarna no mundo transitório. Entendi. Agora vamos para um outro assunto. Até então, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira complementar? Não. Sorte da criança depois da morte. Isso é um tema que a gente sempre é colocada pela doutrina espírita, que quando nós sabemos que o espírito, somos espíritos imortais, mas quando há um desencarne de uma criança, sempre fica aquela dúvida. Ela é um espírito que esteve no corpo infantil, mas é um espírito que está criança, mas não é uma criança. Quando ela chega no mundo espiritual, o que acontece com o corpo perispiritual dele? Ela volta a ser um adulto, ou ela mantém a forma de criança e se desenvolve mais ou menos como encarnado? Como que acontece para as crianças? Então, Kardec pergunta, poderá ser tão adiantado quanto o de adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Aí eles respondem, algumas vezes é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Então, aqui Kardec faz uma pergunta e eles respondem, o espírito de uma criança pode ser muito mais evoluído que um adulto. Isso daí não tem muito a ver, ela está criança, não é criança. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que seu pai? Isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Então, muitas vezes, nossos filhos são muito mais adiantados que a gente.
não tendo podido praticar o mal, a criança, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores, porque ela não teve tempo ainda hábil, ela desencarnou criança. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a sua pureza. Então, a gente muitas vezes escuta, morreu um anjinho. Aqui ele deixa claro que não é porque teve desencarne como criança, que era um espírito mais evoluído. Se ele não teve chance de fazer o mal, também não fez o bem. Então, cada caso é um caso. Por que houve essa programação reencarnatória? Cada caso é um caso. Não significa que porque morreu criança ou jovem, que era muito mais avançado. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Kardec pergunta. E hoje se sabe, pela Dora Conte, que é pesquisadora de Kardec, que foram achadas algumas correspondências de Kardec inéditas, que Kardec havia perdido também uma filha, coisa que não se sabia antes. E uma filha provavelmente criança, não sei se uma criança já mais próxima à adolescência ou não. Eu acho que era uma criança mais grandinha. Então, ele faz essa pergunta. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a anima o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento e que se devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Alguém entendeu o que ele respondeu, pessoal? Sim. O que ele está falando, Viviane? Que, por exemplo, se tem um espírito que era para morrer com 50 anos, por algum motivo, esse espírito morreu 5 anos antes, porque teve lá uma discórdia, qualquer coisa do tipo. Ele volta e vive mais 5 anos para completar aquele tempo que ele teria naquela de necessidade para aquela encarnação. E, muitas vezes, e quando fala curso de prova ou expiação para os pais, porque a perda de um filho é uma grande transformação na vida de uma família, né? Principalmente do pai e da mãe. Então por que eu parei um pouco nessa questão? O que ele está falando aqui? Olha, a gente deve usar o conhecimento, no meu ponto de vista, eu acho que de vocês também, sempre para uma visão consoladora. O Espiritismo é consolador. E o consolo vem do entendimento. Esta questão, muitos, principalmente em grupos de pais que perderam filhos pequenos, eu vejo alguns espíritas falarem assim, foram suicidas na outra encarnação. Então, a Viviane colocou muito bem. Eles não completaram a encarnação anterior, pelo que eles mostram aqui, por algum motivo que a gente não sabe, não nos cabe julgar, e eles voltam para completar. Na verdade, segundo André Luiz, os completistas são raríssimos no mundo de provas e expiações. Porque nós, de alguma forma, através das nossas atitudes, sentimentos e pensamentos, acabamos fazendo com que nossa passagem por aqui seja mais breve do que o combinado. Mas então, não. Mas os completistas são raros aqui? Isso. Mas, o que é ser completista? Pode ser que você abreviou sua vida há algum tempinho,
outros mais tempo, Sim. entendeu? E ele chama de completista tanto aqueles que viveram na integridade da sua idade combinada, Então, como a sua programação reencarnatória. Que a idade também faz parte da programação reencarnatória. uhum. Pode falar, Então, Laudinei. Então, não seria, no caso, como é raro, um suicídio involuntário, por exemplo, porque é muito comum. Sim, é isso mesmo que nós estamos falando. Né? Nós temos ainda muita coisa a aprender sobre isso, porque nossos pensamentos e nossos sentimentos também geram miasmas, até bacilos espirituais, como já vem mostrando André Luiz, que diminuem nosso tempo de vida, porque nós os plasmamos com o pensamento. Isso sem falar dos vícios, dos riscos que a gente corre, às vezes, muitas vezes, correndo acima da velocidade, tudo é um conjunto enorme de coisas. Até o próprio modo de vida, né? Então. Isso, não cuidando da saúde, né? Os agrotóxicos, ou, enfim, qualquer coisa. Entre outras, que abreviam a vida biológica. Mas aí já não seria um suicídio involuntário, porque a gente vai à feira, a gente não faz ideia do que tenha lá, né? É o que tem. A gente procura, mas a gente não faz isso com a intenção, né? Então, no programação reencarnatória já está contabilizado esse tempo que você vai perder com essas comidas. Digamos assim. Com certeza. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina, recomeça outra existência. Então, a gente vai ver aqui, ó. O espírito que anima o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. Tá, pessoal? Por isso que a gente tem relatos de escolas infantis, nas colônias. Quanto menos apegado à matéria o espírito for, a visão da matéria, ele mais rapidamente vai tornar a sua forma adulta, tá? Mas quanto mais dificuldade dele se desvencilhar, lembra, o perispírito é plástico. Nós podemos ter as mais diversas formas, pelo comando da nossa mente. Quanto mais evoluído, mais o comando será aprimorado e a gente pode retornar à forma que a gente quiser. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano espiritual, no plano material. Isso. Com a morte da criança, o espírito retorna aqui, assim, ó. Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobre a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não mais existir nenhum laço entre espírito e corpo. É o que eu estava falando. Quanto mais o espírito tiver desapego do corpo físico e a lembrança dentro de sua mente do corpo infantil, mais fácil ele vai se desfazer dessa imagem. Devemos lembrar que o espírito reencarnante é alguém com uma grande história, já tendo passado por várias experiências. Muitas vezes é um espírito mais desenvolvido do que os adultos da mesma família. A criança desencarnada em tenridade pode sim ter abrigado um espírito muito evoluído, mas a ocorrência não define o grau evolutivo. Talvez a criança tenha sido uma missionária que veio, ficou pouco tempo, mas quem tinha que aprender eram os pais. Deu para entender? E não só os pais, né? Eu acho que todo mundo aprende. Então, às vezes, a criança, ela foi uma missionária, ela escolheu reencarnar, ficar pouco tempo, apenas para o aprendizado da família. Por isso que a gente não pode nunca achar que a doutrina é algo fechado.
Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Portanto, pessoal, o fato de desencarne de criança ou não, não define o seu grau evolutivo. Há muitas razões. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Não, eu estou aqui lembrando muito de um momento que a gente viveu, quando minha amiga, que trabalhava comigo, ela engravidou de uma criança que não tinha viabilidade. A criança não tinha os rins e entre outras más formações, né? Então, assim, ela ia nascer, se ela não morresse dentro da barriga, ela ia viver questões de, no máximo, 1 hora, né? 20 a 40 minutos, porque não tem do rim, não tem sobrevida. E ela ficou sabendo disso quando ela foi fazer o ultrassom. Então, na verdade, muita gente aprendeu naqueles meses em que ele nasceu e depois que ele nasceu, né? Todos nós, né? Não só a questão de que todo mundo precisa ser amado independente do tempo, né? Que fica com a gente, mas que esse amor, ele também independe do tempo que ele fica com a gente, né? E a gente pôde amar, né, o João, esse tempo que ele ficou materialmente ligado a todos nós, né? E foi um momento em que muitas pessoas tiveram a oportunidade de refletir sobre isso, né? Com certeza. Sobre a vida, a família é extremamente católica. Eu sou espírita, né? Eles já sabiam também. Mas, assim, aí cada um, dentro da sua crença, foi ressignificando aquela vida, né? E como isso mudou a vida de todo mundo, né? De poder, inclusive, deixá-lo partir com o menor sofrimento possível, né? A gente poder se desprender acreditando na bondade de Deus de nos proporcionar pelo menos aqueles meses junto com ele, né? E às vezes, Vivi, pode ter sido um espírito que tenha tido algumas deformidades perispirituais e esse pouca experiência na Terra ajudou muito. Eu sempre tive essa sensação, né? De que o melhor que a gente podia fazer por ele era amá-lo, porque o que ele levaria de nós exclusivamente, uma vez que a gente não poderia cuidar dele, fazer nada, assim, né? Cuidar de um bebê seria o nosso amor, né? E com certeza ele retornaria muito mais fortalecido para qualquer missão que ele tivesse no futuro, porque é isso, ele podia ser realmente um missionário, né? Mas também podia ser um espírito desorganizado que precisava dessa prova, né? De que ele era amado, de que ele era querido, independente do que ele já tinha passado, feito ou vivido, e que com certeza ele voltou muito mais forte do que ele reencarnou, mesmo nesse tempo tão pequeno, né? Às vezes, quando a gente estuda, se for um espírito com deformidades perispirituais, e por isso ele trouxe todas essas deformidades, porque o perispírito é o MOB, né? É um modelo de organização biológica, às vezes, a gente vê que apenas o espírito em contato com a matéria, às vezes por um mês dentro do ventre da mãe, que são os abortos involuntários, né? Ele já tem uma grande ajuda na sua reconstituição perispiritual. Então, para você ver que, às vezes, o contato com a matéria, como ajuda a reorganização, se for esse o caso, porque, como eu havia falado, cada caso é um caso. Então, de qualquer forma, o amor, independente qual for o caso, sempre
a coisa mais importante a se fazer, né? E realmente é um grande aprendizado para todos. Não tem dúvida disso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não. Vocês estão muito quietinha, a Kathleen, a Filomena, a Noeli. Bom, sendo assim, acho que a gente pode, então, partir para as nossas vibrações, né? Isso, Plínio. Então, vamos nos sentar confortavelmente, fechando nossos olhos, respirando lentamente e acalmando nossos corações. Vamos procurar nos serenar, vamos nos ligando uns aos outros, juntos vamos procurar doar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. As nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos, e em especial em favor daqueles que mais necessitam. Vamos vibrar radiando todos esses bons sentimentos que despertamos dentro de nós nesse momento. Vamos projetar em forma de ondas, primeiramente em favor de todo o nosso planeta Terra, em especial os povos e as nações que se encontram em miséria, se encontram sob o jugo da violência, da doença, da pandemia, e para que todos possam receber essas luzes de maneira a se colocar diante de suas provas da melhor maneira possível. Vamos, nesse momento, vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, para que aqui se façam luzes, para que levem acima de tudo ao entendimento, ao respeito e à compreensão, que tanto estamos precisando nesse momento, e também a fé por vir dias melhores. Vamos vibrar para a nossa cidade, irradiando esse sentimento nobre que Jesus nos ensinou, em favor dos nossos irmãos que andam pelas ruas, necessitados, os nossos irmãos que estão sozinhos, em solidão muitas vezes, ali nos asilos, nos orfanatos, e mesmo em nossos lares. Aos nossos irmãos que estão por qualquer razão oprimidos pela situação que se encontram, aos nossos irmãos que estão espreitando com pensamento acerca do suicídio, que todos possam receber a luz de Jesus nesse momento, de maneira a aliviar seus corações e se colocarem dispostos à renovação e aos restabelecimentos dos propósitos de amor e vida. Vamos vibrar especialmente nesse momento pelos irmãos que estão doentes, seus familiares, que estejam eles em seu lar, estejam eles em hospitais, sobretudo em razão desse vírus que está entre nós nesse momento, e também aqueles que acabaram de desencarnar e seus familiares. Podemos, nesse momento agora, vibrar pelos nossos lares e familiares, convidando Jesus a adentrar de maneira a refazer todo o ambiente fluidicamente, falando, e também a nos harmonizar enquanto corpos e espíritos. Vamos vibrar pelas águas dos nossos lares, e contando com a espiritualidade para nos auxiliar, para que ali depositem tudo o que seja necessário para nosso refazimento e para nossa proteção. E assim, elevados que estamos agora, podemos nos colocar à disposição da espiritualidade, nos ligando ainda mais com Jesus, para que possamos receber o necessário em recomposição ao nosso corpo, ao nosso espírito, através de energias salutares, e eles possam projetar isso sobre nós. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Maria Filomena. Unidos pelos bons sentimentos e pensamentos, vamos agradecer humildemente a Deus e a Jesus Cristo por mais essa oportunidade de aprendizado, aos bons espíritos que nos acompanham, que nos fortalecem, agradecer às nossas orientadoras e aos amigos do grupo pela interação e a troca de conhecimentos.
e pedir para que na próxima semana estejamos juntos novamente. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Rita, Então- você quer falar alguma coisa, Rita? Não, eu acho que você colocou tudo super bem, né? Eu acho que, inclusive, esse exemplo que a Vivi deu, né? Eu acho que vem super de encontro ao tema, inclusive o evangelho que o Claudinei fez, muito gostoso de ouvir. E é isso, gente. Foi bem gostoso, viu, Glaucia? Então tá jóia. Então vamos fazer a escala, né, Maria Helena? Isso. Só perguntar, quem que é José Carlos que está aqui? Que tem alguém com o nome de José Carlos, eu falei... Pode colocar presente para ele. Às vezes é o marido de alguém, né? É. O meu é Plínio, viu? Se tiver dúvida, meu marido é o Plínio. Eu perguntei porque às vezes pode ser algum aluno que Tem outro enfim, nome, né? tenha outro nome, por isso que eu perguntei. Então, vamos lá. Agenda cristã, quem que faz? Eu posso fazer, Tânia. Ai, Tânia. cristã. Nossa, esqueci dele. Tá. Prece inicial. Eu faço. Tá. Viviane, Evangelho. Eu posso fazer. Plínio, Vibração. Posso fazer. Filomena. Filomena. É isso aí, Filomena. Vai. Prece final. Eu faço. Kathleen. Isso, Kathleen tá tão quietinha, Kathleen. Mas eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. Ah, eu sei que você tá aí, mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu começo a ficar preocupada. Às vezes eu viajo um pouco na maionese. Mas divida a sua maionese com a gente. Eu adoro maionese. Às vezes, Fechou seu microfone, Maria Helena. Tá fechado. Tá, continua fechado. o que você Ai. falou? Desculpa, não vi. Não, não falei nada, só que você foi falar, seu microfone fechou. Fechou. Ah, é que tocou meu celular, por isso. Ah, tá. Bom, então é isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo, que a gente tenha uma semana de muita paz, que a gente consiga estar bem forte para todos os nossos desafios e que a gente possa estar aqui novamente na semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Semana que vem. Semana. Tchau. Tchau. Tchau.